Então, percurso. Conduzir seu veículo sempre à margem direita. O fundamental é isso. Conduzir seu veículo sempre à margem direita da via, deixando a esquerda livre para deslocamentos e ultrapassagens de veículos com maior velocidade. E essa circulação será feita sempre à direita, com ou sem exceções? Com exceções, porque haverão situações em que eles podem conduzir os seus veículos também à margem da esquerda, para fazer uma ultrapassagem, no caso de algum obstáculo ou alguma ordem emanada por autoridade de trânsito. A circulação sobre passeios, calçadas, só poderá existir, só poderá ser feita para que se adentre ou saia de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. O condutor deverá guardar distância lateral e distância frontal de segurança entre o seu e os demais veículos. Nenhum condutor também poderá frear seu veículo bruscamente, sem devida sinalização, a não ser por uma situação de emergência, para evitar um acidente, evitar qualquer uma circunstância, qualquer motivo de força maior que venha a acontecer na pista de rolamento. E quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de trânsito, no mesmo sentido, ficarão as faixas da direita destinadas aos veículos mais lentos e de maior porte. Então temos aqui uma pista de rolamento comportando várias faixas de trânsito no mesmo sentido. Ficarão as faixas da direita destinadas aos veículos mais lentos e de maior porte. As faixas mais à esquerda ficarão destinadas a ultrapassagens e a deslocamentos de veículos com maior velocidade. Ok? Então essa foi a regra de percurso. Regra de preferência. Regra de preferência. A regra de preferência diz respeito a quê? A preferência de quem, quando os veículos em fluxo que se cruzem, todos os veículos em fluxo que se cruzem, serão discutidos quem irá, no caso, quem irá passar primeiro. Nesse caso, qual é a regra de preferência? De quem é a preferência nessa situação? Então, veículos em fluxo que se cruzem, terão preferências. Quando um fluxo for proveniente de rodovia, a preferência daquele veículo que estiver circulando por ela. Quando for uma rotatória, uma interseção em círculo, uma praça ou qualquer coisa assim, o veículo que estiver circulando por ela. Não é nenhuma dessas duas situações e o cruzamento não é sinalizado, a preferência será do veículo que transita pela direita. Então a preferência será do veículo que está transitando à direita. Então qualquer cruzamento não sinalizado, se não for proveniente de rodovia, se não for rotatória, a preferência, nesse caso, será discutida e terá preferência o veículo da direita. Então temos aqui, esse veículo e esse veículo. Então a primeira coisa que deve se observar para que se discuta a preferência, para começarmos a observar a preferência, a primeira coisa que nós devemos fazer é o quê? É observar na lateral do cruzamento para ver se não existe nenhum tipo de sinalização. Nós vamos olhar aqui sim para ver se não existe nenhum tipo de sinalização. Nós vamos observar a trajetória dos veículos. Vamos colocar aqui veículo A e veículo B. Vamos destacar aqui veículo A e veículo B. Nós vamos observar a trajetória desses dois veículos com o intuito de ver se realmente esses dois veículos eles vão se cruzar. Então, nesse caso,
ambos os veículos, se não tem nenhum tipo de sinalização, se os próprios veículos não estão sinalizando a intenção de realizar qualquer tipo de manobra, entende-se que esses veículos eles vão se cruzar. Nesse caso, se eles vão se cruzar, nós vamos discutir de quem será a preferência. Nesse caso, a preferência será do veículo A. Por quê? Porque o veículo A está à direita do veículo B. Então nós vamos chegar aqui, vamos observar o cruzamento. Normalmente o lado da calçada, o lado do passageiro, que fica do lado do motorista, é o lado direito. O motorista, ele está do lado esquerdo. Então o motorista aqui está do lado esquerdo. Aqui é o lado direito do veículo. Então quer dizer o quê? Que esse veículo A, ele está à direita do veículo B. Existe uma outra circunstância também, no caso de desenho, aqui nós estamos falando uma situação para que a pessoa vá realizar o teste, tá? Seja a prova teórica, seja a prova teórica escrita, né, hoje papel, ou a prova teórica eletrônica, feita no computador. Então, para ser mais rápido, para ficar mais fácil de você identificar qual veículo está à direita, nós podemos utilizar aqui uma manhãzinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos imaginar que o cruzamento ele é um relógio. Nós vamos colocar o ponteiro do relógio na via em que tiver vaga, onde não tiver nenhum veículo. Então, eu posso colocá-lo aqui ou aqui, correto? E girando o relógio no sentido horário, pelo ponteiro, qual o veículo passar primeiro, o ponteiro passar pelo veículo, é o veículo que terá a preferência. Então, o ponteiro do relógio está aqui, nós vamos girar e vamos fazer. Coincidentemente, nesse caso, nós começamos aonde seria o meio-dia. Então, para não ter nenhum tipo de analogia, realmente chegar e colocar o ponteiro como se fosse o relógio, nós vamos colocar um veículo C dentro também nesse cruzamento. Nesse caso aqui agora, o ponteiro do relógio, ele vai começar aqui. E ele vai girar, vai passar primeiro pelo veículo C, segundo pelo veículo A e por último pelo veículo B. Se tirarmos esse veículo daqui, vamos deixar esse. Se tirarmos esse veículo aqui e colocarmos um outro veículo aqui, o ponteiro do relógio, ele vai começar na via que tiver vaga, na via que não tiver nenhum veículo. Então ele vai começar aqui, a via completa. Então ele inicia aqui. Giramos primeiro esse, segundo esse e terceiro esse. Não vamos confundir uma pista de mão dupla, uma via de mão dupla, com uma pista dupla. Porque às vezes quando a gente chega aqui, ó, e coloca um canteiro central no cruzamento, aí às vezes as pessoas já começam a confundir. Pessoal, mas aonde que eu vou colocar? Aqui também está vago. Não está vago. Isso aqui é apenas um canteiro central que divide a mão. A pista que vai e a pista que vem. A pista que vai e a pista que vem. Esta aqui é a pista completa. Não é só essa parte, como essa aqui também é completa. A única diferença é que a obstrução física, o canteiro central, ele simplesmente está dividindo mão e contramão. Da mesma forma que aqui será dividida por faixas de trânsito. Okay? Então prestem bastante atenção nisso. Aproveitando essa circunstância, também, algumas das vezes, quando a gente vai tentar discutir preferência em um cruzamento desse, as pessoas entendem que por aqui ser uma via dividida por canteiro central,
Algumas pessoas tratam como se fosse uma avenida. Avenida é apenas nomenclatura, é o nome só. Avenida X, Avenida Fulano, Avenida Bertrano, só nomenclatura. Às vezes não tem a característica de ser dividido por canteiro central. Não é só porque é dividido por canteiro central que trata-se de uma avenida. Tá? Não é o canteiro central que denomina. O caso de avenida, rua, é nomenclatura. Podem haver alguns municípios que às vezes eles utilizam disso para nomear as ruas. Aquela rua que é dividida por canteiro central, ela vai ser chamada de avenida? Aquela que é dividida apenas por faixa de trânsito, será chamada de rua? Bacana! Às vezes, algumas cidades podem fazer isso. Mas isso não quer dizer que é de forma geral, não pode ser generalizado. Nessa situação aqui, quando vamos discutir preferência, nós discutimos da mesma forma, do mesmo jeito. De quem é a preferência aqui? Nós vamos, supomos que nós vamos utilizar aqui o ponteiro do relógio. Então aqui vamos tirar que não existe mais esse veículo embaixo aqui, né? Vamos passar o veículo C para cá e aqui vamos passar o veículo B para esse lado de cá. Então temos um carro aqui, temos um veículo aqui, temos um veículo aqui. Quando vamos discutir preferência, nós vamos girar, o ponteiro do relógio vai ficar aqui, essa é a via que está vaga. Nós vamos girar a primeira preferência do veículo C, depois do veículo B, por último do veículo A. Ah, mas essa não é a avenida? Não importa. Existe sinalização? Não tem sinalização. Se não tem sinalização, pode ser rua, ruela, alameda, avenida, pode ser o que for. Pode ser uma via pavimentada e asfaltada e pode ser uma rua de terra. Não importa. Se não tem sinalização, a regra é clara. A preferência do veículo que trafega pela direita. Assim será a preferência. A preferência será do veículo em qualquer cruzamento sem sinalização. Essa é a regra. A preferência é do veículo que trafega pela direita e pronto. Não existe uma outra regra em cima disso. Agora, quando houver semáforo, quando for cruzamento sinalizado, quando for uma rodovia, quando for uma rotatória, e às vezes um veículo desloque sob trilho, esse nós não vamos discutir preferência com ele. Tirando essas circunstâncias, se não houver sinalização no cruzamento, a preferência é do veículo que trafega pela direita e pronto. Não importa se é rua, ruela, alameda, se é rua de terra, se é rua asfaltada, se é de calçamento de pedra, bloquete, não importa. Se não houver sinalização, a preferência do veículo que trafega pela direita, desde que não esteja em nenhuma dessas vias, sejam, no caso, uma rodovia, e caso uma dessas vias seja uma rotatória. Porque se for uma rotatória ou se for uma interseção em círculos, a preferência do veículo que já estiver circulando. Se for uma rodovia, do veículo que estiver transitando pela rodovia. Em todas as outras situações, a preferência do veículo que trafega pela direita. Então nós falamos assim, a regra de preferência. A regra de direção. A regra de direção ou mudança de direção. Isso quer dizer o quê? É o que eu devo fazer ao mudar de direção. Então, regra de mudança de direção. Primeiro, sinalizar. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Tá? Ao mudar de direção. Então, regra de direção, mudança de direção. Ao mudar de direção, o condutor deve, primeiramente, sinalizar. Sinalizou, depois de sinalizar, ele vai fazer o quê? Ele indicou aqui, ele acabou de indicar a sua intenção. Então vamos colocar um carrinho aqui. Então ele acabou de indicar a sua intenção. Então ele sinalizou. A partir do momento que ele sinalizou, para que ele possa diminuir a velocidade, reduzir a velocidade
ou tomar algum tipo de atitude, o que ele tem que fazer? Ele vai ter aqui agora que observar pelos seus espelhos retrovisores se os veículos que estão à sua retaguarda respeitaram a sua sinalização. Então ele acabou de indicar, acabou de sinalizar que ele vai tomar, vai fazer algum tipo, vai tomar alguma providência. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que observar se os outros veículos respeitaram a sua sinalização e se ele vai poder fazer a manobra sem colocar em risco os outros usuários. E que manobra é essa? Agora, depois de sinalizar, de segundo, observar, ele vai agir conforme o regulamento. Ele vai agir conforme a regra. E qual é a regra? A regra vai variar de acordo com a manobra que ele vai fazer. Se ele vai virar à direita, sinalizou à direita, deslocou à direita e fez a conversão à direita. Se ele vai virar à esquerda, sinalizou à esquerda, deslocou-se para a esquerda, atingiu o ponto central se for um cruzamento, uma via de mão dupla, terminando a conversão à direita. Se for uma manobra que implique em deslocamento lateral, o que entende por deslocamento lateral? Mudança de faixas, ultrapassagens, tá? Isso tudo entende como deslocamento lateral. E é uma mudança de direção. Ele está mudando de direção, ele está saindo da direção que ele está e está passando para uma outra direção. Então, nesse caso, o que ele tem que fazer? Agir conforme o regulamento. Se é uma ultrapassagem, o que ele vai fazer? Observar se tem o espaço suficiente. Observar se o veículo da frente não iniciou o propósito para ultrapassar um próximo veículo. Observar se o veículo que está à retaguarda dele não iniciou o propósito para ultrapassá-lo. Sinalizar à esquerda. Manter uma distância lateral de segurança do veículo que ele está ultrapassando. Sinalizar à direita para que ele volte. Isso é o regulamento. O regulamento, ele varia de acordo com a manobra que ele vai fazer. Por quê? Porque sinalizar e observar, ele vai fazer em qualquer tipo de manobra, independente da manobra que ele for fazer. A única coisa que vai mudar vai ser o restante da manobra, que vai depender da manobra que ele vai realizar. Se seja ultrapassagem, que seja conversão à direita, à esquerda, que seja retorno em rodovia, o restante aqui para baixo vai depender. Agora, qualquer outra manobra, qualquer outra mudança de direção que ele for fazer, ele deve sinalizar e observar.